Selvagens! Estamos de volta depois desse longo hiato e de alguns rituais macabros que foram necessários para reviver e reagrupar essa galerinha. E então a gente já vai voltar com aquilo que a gente faz de melhor, sendo bem sincera, que é trazer não só as atualizações do Selvagem para vocês, mas entrar mais a fundo também nos cenários e nas novidades que estão rolando por aí. E eu sou obrigada a dizer que o cenário de hoje, que vocês provavelmente lerão no título, ele tem uma história de longa data com o Savage Cast, e eu não tenho um pingo de vergonha na minha cara de dizer que até hoje eu não li ele. Mas a gente vai entrar nisso mais pra frente, então vou chamar os nossos queridíssimos, começando por ele, diretamente das terras gélidas, diretamente das terras de cristais gélidos do Canadá. O Goldael, e meu coração não está à venda e nem é de pedra. E também por ele. Aqui é o Nando Alves e eu já tô ouvindo Rockside. E por último, e não menos importante, Diabo Selvagem aqui, e eu gostaria de dizer que nós somos as Gems. E só pra deixar bem claro, eu sempre quis ser uma garota mágica. Virei uma garota mágica! Então sim, hoje a gente vai trazer mais a fundo o cenário do Crystal Hearts. Por que eu digo que a gente tem uma longa história com ele no Savage Cast? Se vocês se lembrarem, aquele quadrinho de como jogar Savage Worlds, que foi traduzido pela gente ainda na edição Deluxe, ele foi feito pela galera que criou o Crystal Hearts. Então, assim, longa data mesmo, antes mesmo da edição Aventura. Mas aí a gente começa com, beleza, o que diabos é Crystal Hearts? Então, Crystal Heart é um cenário de Savage Worlds, mas ele se originou de uns quadrinhos, não sei como é que chama, webcomics. Começou com ele, né? O pessoal da Aptitude for Players, eles lançavam esses quadrinhos que se passava, que era sobre uma galera jogando RPG no cenário de Crystal Hearts. Era muito meta, que ainda tá rolando. E depois de um tempo lançando esses quadrinhos, eles resolveram lançar o cenário para que as pessoas pudessem jogar nesse mundo também, que tipo já estava vivo e já existia ali nos quadrinhos que eles lançavam semanalmente. Peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Tinha um jogo de RPG em que eles usavam esse cenário, aí eles fizeram um quadrinho desse cenário, e baseado no quadrinho desse cenário, eles fizeram o livro do cenário pro RPG. Isso. É o meta do meta do meta do meta. Por que não foi feito logo direto do RPG? Não entendi. A vida não é linear, Nando. E eles jogavam esse cenário em outro sistema, que não era Savage Worlds. E aí, tipo, anos depois que eles quiseram iniciar o projeto dos quadrinhos, eles pensaram sobre o que vai ser esse quadrinho. E aí eles pensaram nesse cenário que eles jogaram anos atrás e começaram a escrever o quadrinho. Entendi. Agora eu entendi! E eles estavam na dúvida qual sistema utilizar. Eles não sabiam se usava Savage Worlds, se usava Fate, e consideraram até PBTA. Só que aí depois de uma discussão lá e cá, o que é que os sistemas oferecem, e principalmente eles pensaram em Savage Worlds não por causa do jogo em si, mas o quão bem ele fica na hora de fazer os quadrinhos, na hora de fazer a história, porque a parte dos dados explodirem, dos bens e tudo mais, dá uma emoção maior na hora de escrever o quadrinho. Eles achavam que o ritmo dos quadrinhos ficava melhor com Savage Worlds do que com Fate ou PBTA. O que Savage Worlds tem a ver com os quadrinhos diretamente, para influenciar diretamente nos quadrinhos? Eles são novelizações das sessões, ou nos próprios quadrinhos tem os elementos do RPG? Nos quadrinhos tem os elementos do RPG, tanto que em determinados momentos você tem as cenas da aventura mesmo, né, com os personagens, a aventura rodando, mas em determinados pontos onde está sendo discutido a aventura entre os jogadores, o quadrinho ele faz essa quebra de quarta parede e mostra o desenho dos jogadores discutindo isso entre si, o que eles vão fazer, o que pode ser feito e tudo mais. Então, mostra-se nos quadrinhos os dados sendo rolados, os resultados, a questão de os nomes dos poderes, né?
que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, que muda um pouco em Crystal Hearts, mas a questão de utilização dos poderes é citado dentro do sistema de Savage Worlds. Mostra-se tudo isso, entendeu? Então, existe a história, o enredo do quadrinho mesmo, a história contada, como se fosse uma HQ normal, e dentro de combates, dentro de alguns testes que são mostrados, rola essa quebra de quarta parede, rola essa situação de mostra-se um outro cenário, que são os jogadores numa mesa. Na verdade, então, é um quadrinho sobre um grupo de RPG, e aí ele vai mostrar esses dois momentos, eles fora da Matrix, eles dentro da Matrix. Como se fosse Exatamente, uma boa definição. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E é muito bom, muito legal. A gente vai botar o link na descrição aqui do site. Eu acho que só tá em inglês, né? Então se você lê em inglês, eu acho que vale bastante a pena, é bem divertido. Sim, o pessoal da Odyssey tentou conversar com o pessoal da Up to 4 Players para traduzir os quadrinhos também, mas o cara não queria, quis deixar os quadrinhos em inglês mesmo. Acho que o único quadrinho que foi traduzido e revisado, que foi teve a Deluxe, depois veio pro Suede, né? Foi os quadrinhos de como jogar Savage Worlds. Aquele primeiro que vocês traduziram foi atualizado e o pessoal da Odyssey traduziu e atualizou eles. Inclusive, na verdade, aqueles quadrinhos, eles eram da Deluxe no original, e quando a gente trouxe, o Godel já fez a adaptação pro Suede. Isso. Mas dito tudo isso, para contextualizar da onde vem, o que torna diferente, quais são os diferenciais desse mundo do Crystal Hearts? Ítalo, dá uma sinopse rápida. O que é Crystal Hearts e quais são os diferenciais dele? Bom, Crystal Hearts é é um cenário de exploração onde cada um dos jogadores é uma espécie de agente de uma organização e eles tentam trazer equilíbrio ao mundo. Afinal de contas, os cristais, que inicialmente são cristais que estão no lugar dos nossos corações, eles também são encontrados de forma selvagem. Olha só, que coisa interessante. Então, esses agentes são responsáveis por encontrar esses cristais que são dotados de grandes poderes e evitar que caiam em mãos erradas e evitar que eles mesmos possam mudar a natureza ao seu redor, trazendo um desequilíbrio ao ecossistema. Ele se passa num mundo pós-apocalíptico, mas não se enganem pelas coisas coloridas que esse cenário mostra. Ele é um cenário extremamente colorido, ele é um cenário que aparentemente é extremamente alegre. Ele traz muita questão cartunesca quando você lê os materiais, né? Quando você vê em relação até o próprio kit inicial. Tem muito desenho, tem muita coisa naquele estilo mais Steven Universo, mais Hora da Aventura. Traz nessa situação, mas ele traz uma profundidade muito grande dentro desse cenário. Na verdade, a identidade visual dele não é tão compatível com o tema dele, né? Exatamente. Na verdade, a identidade visual dele é de uma identidade visual mais ligada a uma aventura pulp, mas na verdade os temas que ele traz podem ser temas bem mais pesados do que isso. Eu sou obrigada a dizer que qualquer um que tenha assistido Madoka Mágica não cai mais nesses bait de identidade visual bonitinha, tá? Virei uma garota mágica! Podemos dizer que Steven Universo também. Assim, você começa... Até o próprio Hora da Aventura tem seus momentos, né? Porque você tem aquela identidade visual bonitinha e dali a pouco, olha, uma história sobre uma criança vampiro no apocalipse. E perde o pai para poderes malignos numa coroa de gelo. Até o próprio Hora da Aventura tem horas que ele te dá uns tapas na cara que você fica tipo, mano, de onde isso veio? Sim. O que eu fiz pra merecer? O Crystal Hearts lhe permite você ser só pulp e aventuresco e sair explorando e caçando cristais, ou abordar temas mais profundos se você quiser também. E o que eu ia falar é que o papo de elevador do Diabo Selvagem aí foi de uns 12 andares. Eu quero dar o de um andar. Então segue, Godael. Dá a sinopse mais resumida. Você tem 10 segundos para me convencer. Seus corações são, na verdade, feitos de pedra, não de carne e músculo, e você pode trocá-los por cristais que são encontrados no mundo, e esses cristais lhe dão superpoderes e mudam a sua personalidade também. Então eu posso não só ser a Sailor Moon, eu posso ser uma mescla de Sailor Moon com Homem de Ferro? Exatamente. Exatamente, você tem um buraco no peito que troca cristais, se você quiser. A única diferença é que você não vai ter o Jarvis na sua cabeça falando com você. Mas vai ter assim,
lhe mandando ordens. A gente vai falar daqui a pouco. Então ainda tem mais mistérios nesse cenário a serem desvendados. Mas e o mundo de Crystal Hearts? Quais são os detalhes dele? Que tipo de... como o Nando gosta, de nível tecnológico? Qual tipo de sociedade que você encontra? Essa sociedade e quem são os inimigos? O que é essa história de cair em mãos erradas? Olha, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção nesse cenário foi a forte, vamos dizer assim, lembrança de Numenera. Porque quando o Diabo Selvagem falou que ele é pós-apocalíptico, ele vem dessa ideia de que existiu uma grande civilização aparentemente extremamente tecnológica, enfim, que sumiu. E aí ninguém sabe muito bem o que foi que aconteceu. Então, meio que a partir dos escombros dessa civilização, ou melhor, a partir dos mistérios enterrados dessa civilização, é que surge a civilização atual, né? E aí, meio que como no Numenera, uma das coisas que ficaram vários traços dessa civilização anterior, que inclusive os cristais são, esses cristais não têm uma definição do qual era a função deles, apesar de eles já desconfiarem que eles já eram utilizados como corações, porque uma das coisas principais desse cenário que é instigante, né, é que, na verdade, o coração humano é um coração não orgânico, já naturalmente. Então, não é que só tem coração não orgânico quem troca ele por cristal. O próprio coração já é uma pedra, né, uma gema. E aí ele começa com uma gema bem pequena, e aí ele vai, à medida que tu vai se desenvolvendo, tua personalidade vai ficando, vai se moldando, ele vai se moldando também, meio que isso. Então, a ideia de que esse coração, ele tá ligado ao que seria a alma, o espírito da pessoa. Dito isso, é um mundo que tem uma forma de funcionar própria, né? Inclusive, eles vão dizer que os cristais não são mágicos, eles são naturais. A forma como o mundo funciona é que é um pouco diferente, e permite com que esses cristais manifestem esses poderes que em outro lugar poderia ser considerado mágico. Então é mais aquele conceito de é uma ciência desse mundo, por assim dizer, do que uma magia. Na verdade, é como se fosse a física, vamos dizer assim, desse universo, a física, a forma como o mundo funciona permite que esses cristais existam. Eles não são sobrenaturais, eles são naturais, essa que é a ideia, né? Acho que dá pra dizer aquela velha frase, né? O ser humano, ele se adapta, né? Então, aconteceu algum cataclisma, né? De acordo aqui com algumas escritas aqui do livro, 800 anos a civilização chegou no fim. E quem sobreviveu a isso, né? Parece naquela situação de que o ser humano se adapta, a raça humana se adapta, no lugar do coração foi se gerando esses cristais, né? Onde, através deles, mesmo assim, o sangue era bombeado e tudo mais, então partes fisiológicas não se mudaram como bombeamento de sangue, mas no lugar do coração se tornou uma pedra, se tornou um cristal, onde cada cristal possuía uma personalidade, possuía vantagens e desvantagens. Então, abre aspas, magia, ela vem dessa força do cristal, de uma forma física, de uma forma científica. Deixa eu fazer um paralelo para ver se faz sentido. Então a gente estaria falando sobre a forma como se lida, por exemplo, com as cores diferentes de Kryptonita. Sim. Vai um pouco além disso, mas sim, de uma forma simples. Sim, cada cor tem um efeito. Cada cristal no mundo tem um efeito. E o mais legal é que cada cristal é único. O livro, ele te traz uma quantidade razoável até de cristais, mas ele também traz um conceito ali de crie o seu cristal. E assim, não se sabe de onde vieram esses cristais, não se sabe a origem dos cristais e de onde e como é que eles têm essas manifestações, porque as pessoas de Crystal Hearts, o coração dela, apesar de ser um cristal, uma pedra, não tem poder. As pessoas normais que vão no dia a dia, o coração delas é de pedra, mas não tem poder. E aí você tem que se submeter a um procedimento, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a SIM, que é essa organização que faz uma cirurgia em você, bota um suporte no lugar do seu coração e agora você pode usar esses cristais que você encontra por aí. Coloca um reator ARC, basicamente, no seu peito. Questão de cenário mesmo, em questão de mundo. Qual é o contexto disso? Dessa sociedade, então, desse objetivo de qual seria o uso errado desses cristais e quem é o inimigo, por assim dizer? Existe uma linha cinza
Eu acho assim, o primeiro ponto ainda é um mundo medieval tecnológico, né? Ele não é medieval, na verdade ele não é medieval, ele é um mundo que ele tem que eles colocaram, existem tecnologia avançada, existem carros, existem trens, só que não existe linha de produção, não existe produção em escala dessas coisas. Então é como se fosse um mundo que existe uma tecnologia avançada, mas ela ainda é produzida de forma artesanal. Então eu vejo o nível tecnológico do mundo é esse. É um mundo que tu consegue encontrar coisas atuais nele, mas de uma forma ainda muito artesanal e muitas das vezes utilizando esses cristais como combustível, né, também. Sim, sim. A tecnologia ela varia muito de acordo com cada região do continente de Crystal Hearts, né? Vale ressaltar que o continente onde se joga Crystal Hearts, ele é dividido em 5 terras, né? Onde você tem basicamente a primeira, que é Bogóvia, que é a terra das florestas densas e escuras e os pântanos sombrios. Basicamente, Ravenloft, o lugar que tem vampiro e coisa sobrenatural, assim. Nessa Europa clássica, né? Exatamente. É o Reapers? Não, oi? Você tem Fjordstad, que é a terra do gelo e das tempestades. Que é Hellfrost. Que é Hellfrost, mas que vale lembrar uma coisa. De acordo com o livro, Fjordstad é a terra mais tecnológica, é a que mais desenterrou tecnologia do passado e possui mais condições de energia elétrica e tudo mais. Eu percebi isso, que na verdade é meio inspirada ali na Escandinávia, né? Isso. Mas tem esse fator de que na verdade é uma Escandinávia meio industrial, assim. Você tem as ilhas, que culturalmente é muito variada, então podemos dizer ali é o centro comercial de tudo, onde rola todas as negociações, mas o contexto das ilhas é meio que a moda dane-se, entendeu? Tem de tudo um pouco ali. É como se fosse a América Central ali, né? Caribe, que tem várias ilhas e tal, e várias culturas diferentes. Eu tô aqui hoje só pra fazer referência, então eu sou obrigada a dizer que então é tipo a Cidade República, de Avatar, a Lenda de Korra. Olha, podemos dizer que sim. A única coisa é que, assim, ao contrário do Caribe e tudo mais, essas ilhas, elas não se limitam única e exclusivamente a um tipo cultural, como todas as outras cidades. Existe um pouco de tudo ali. É o lugar mais plural, né? Vamos dizer assim. É a terra mais plural que tem. Mas, pela geografia, ela vai ter alguns elementos que vai lembrar o Caribe. Por exemplo, vai ter ali que vai ter a pirataria. Mas, na verdade, tu pode jogar ali um caldeirão. Porque essas terras são quase como se fossem países, né? Mas que não... Eles têm uma identidade regional, mas eles não necessariamente têm uma identidade nacional forte. Só uma delas que tem, né? Se não me engano. Mas o que eu achei legal é que eles conseguem... É um lugar que tu consegue dizer assim, tem uma referência com o mundo real, porque isso ajuda a gente a fixar, mas não é exatamente igual, não é só uma colcha de retalhos, tem a sua especificidade do cenário, isso eu achei legal. Sim, sim. Continuando, temos Mazéia, que é a terra das planícies, inúmeros lagos e montanhas voadoras. E essas montanhas voam naturalmente. Não é esse que Mazéia que parece, é mais o Oriente, assim? Ele é mais as planícies e os desertos, em termos de geografia. E montanhas voadoras também, né? Porque isso aí é muito relacionado àquela parte do mundo real ali, sabe onde é? Mais ali pro centro, virando à esquerda, tem muitas montanhas voadoras lá. Pois é, mas eu não sei porque eu tive essa impressão de que ali seria essa cultura mais oriental que a gente tem, Japão, China. Acaba talvez se arremetendo um pouco a isso por conta que a cultura lá, a sociedade lá é muito restrita, né? Tradições são inflexíveis, costumes sociais são extremamente restritivos e cada um tem o seu papel na sociedade e cada um se veste de acordo com o seu papel dentro da sociedade. Então, você tem essa questão lembra um pouco a rigidez oriental, no geral, de tradições e costumes. Isso me lembrou também. Quase um sistema de castas. Isso, exatamente. E para finalizar, temos Zingama, a terra das coisas rastejantes e venenosas. Uma imensa selva cruzada pelo rio mais longo do mundo e um sólido governo que rege mais de 1 milhão de pessoas que vivem, principalmente, nos povoados ao longo do rio. Amazônia. É a Amazônia, basicamente. Amazônia ou regiões da África também, né? Ele tem pirâmides lá, então vai ali mais pro norte da África, as florestas que lembra
a Amazônia, então eu acho que... E o maior rio do mundo, que eu não sei se é o Amazonas ou o Nilo. Nando, Olha, mas qual é tem o maior? pirâmide na Amazônia. No Amazonas, mas então- tem pirâmides na Amazônia. É verdade, tem mesmo? Toma aí essa aula de geografia e história, babaca. A gente pode dizer que, assim, lembra muito a Amazônia, né? Por essa questão de ter muita coisa venenosa, selvas cruzadas pelo rio e tudo mais. Mas existe um pouco dessa cultura africana também. A questão de sempre estar se festejando, orgulhosos de serem uma potência, orgulhosos de serem quem é. Uma questão meio egípcia aí. Sim, tem um pouco disso. O Por isso que eu grande falo. ponto é tropical, né? Esse que é o grande ponto. É tropical. Vamos dizer assim, Exato. Pega É uma a África, tira os desertos, coloca a floresta. Bom, você tem Equatorial, Zingama. Mas eu acho que a Amazônia representa bem. Como o Nando me ensinou aí agora, tem Como pirâmide bons na Amazônia. brasileiros, a gente é obrigado a exaltar o que é nosso. Foda-se, agora é a Amazônia e eu quero que se lá. Pois é, eu achei legal que eles tiraram a ideia de ser uma região de fronteira, uma região muito bem consolidada, né? Diferente da nossa Amazônia, vamos dizer assim. É uma região extremamente consolidada, inclusive que eles a descrição deles é dizer assim, eles falam de política o dia inteiro e festejam a noite toda. Então é interessante. Eu acho que agora não tem mais conversa, né? Acho que a gente sabe de onde é que eles estão falando. Em resumo, tem para todos os gostos. Exatamente. Quer jogar no deserto? Vai ter deserto. Quer jogar na floresta? Tem na floresta. Quer jogar na cidade? Dá pra jogar na cidade. Quer transitar entre tudo isso? Dá também. Você quer sair de um ponto tecnológico e ir pro medieval? Vai. Você quer sair do medieval e ir para um ponto tecnológico? Também vai. E o que eu acho sensacional é o que o Nando comentou no início, que é meio que pós-apocalíptico, né? Aquela coisa Numenera, 800 anos depois, o que significa que tem muitas coisas a serem exploradas e descobertas que a civilização atual não sabe. Né? Tem masmorra para explorar, mistérios para aprender, coisas sobre o mundo antigo para desvendar. Então, além dessa coisa que a gente falou aqui, dessas 5 regiões que você pode ir lá e vivenciar tudo isso, você também tem o passado, que pode ser explorado aí através de masmorras e ruínas espalhados pelo mundo. Isso permite que tu basicamente coloque quase qualquer coisa, né? Então, tipo, eu quero colocar aliens. Arquivo X. Tem explicação. Quero colocar qualquer coisa da cultura pop, tem explicação porque isso pode ser da civilização passada, que é Exatamente. muito Numenera. Essa ideia é muito Numenera. E eu Sim. adoro. Eu acho que é um Numenera melhorado. Olha, só de não rodar em Cypher System, pra mim com certeza já é melhorado, mas tudo bem, isso é treta pra outro dia. Mas só ficou uma dúvida aqui rapidinho. E como que fica a situação geopolítica quando você tem lugares tão distintos assim, com níveis de poderes tão diferentes? Eu não sei lhe dizer. Eu também não sei lhe dizer ao certo. Pelo que assim, existe sim uma disputa de conhecimento. Apesar de Fjordstad ter mais tecnologia, por exemplo, ele fala que Zingama é a mais arqueológica, é mais focada nos estudos de arqueologia. Paralelo de novo com a Amazônia. O grande reduto arqueológico no início era o Egito, né? Ali o Saara. Uhum. A África, e aí, vamos dizer assim, com um avanço muito grande, a Amazônia agora está sendo esse reduto arqueológico. Então, até isso tem esse paralelo com a realidade. Exatamente. Como o nome Mas- daquela cidade da Amazônia que encontraram uns anos Nossa. atrás? Aquele fake lá, nossa, pera. Fake você que tá dizendo. Ai, meu Deus. Ah, não, eu tenho que saber o nome da cidade perdida da Amazônia. Ratanabá. 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 Ratanabá, isso! Você pode botar Ratanabá em Crystal Heart. Dá pra colocar, dá pra dizer que Zingama é Ratanabá, mas enfim. Pode ser que exista de fato uma disputa, mas pela questão de informações e tecnologia, né? Entre elas, quem sabe mais, quem sabe menos. Mas de tudo isso, à frente de tudo isso, acima de tudo isso, é que tá uma única organização poderosa acima de tudo isso, que é assim. Mas olha só, rapidinho. São 5 regiões. Eles não existem, não são países. Então eles não têm uma organização tão forte. Exceto o Zingama, que já tem um governo forte, eles são muito dispersos. É como se fosse mais... Eu imagino que eles são mais as comunidades do lugar que se... Então não tem uma guerra entre eles ainda. Até porque
elas são meio separadas geograficamente. Eu acho até aquela história, né? Tem um grande cânion entre Bogov e Fjordstad, aí tem uma cadeia de montanha entre Zingam e Mazé. Então, tem essa história de que, de uma certa forma, talvez em 800 anos não deu tempo ainda de criar esses estados fortes para poder brigarem um contra os outros. Talvez as localidades tenham ali umas disputas, tanto internas das regiões quanto inter-regiões, mas eu acho que ainda não teve como ter essas guerras, vamos dizer, uma guerra mundial, vamos dizer assim. Exato, e aí, voltando para a pergunta da Hades também, e complementando, os conflitos são muito mais gerados pela Sim, que o Diabo Selvagem acabou de comentar, e pelos cristais em si, do que entre essas regiões. Eu acho que essas regiões servem mais como um contexto, como um cenário do que está acontecendo, e assim, e os cristais são o que causam os conflitos e esses problemas aí. O grande plot do cenário é essa organização, né? É esse que é o grande ponto. Então, já que a gente entra nesse aspecto tão grande do que é o Crystal Hearts, Ítalo, explica pra gente. Que diabos é assim? É SYN, tá, galera? E também não é SimCard. Bom, assim, é uma organização que ganhou muito reconhecimento e ganhou muito poder num curto período de tempo dentro do cenário de Crystal Hearts, onde eles basicamente recrutam pessoas. Eles são uma organização que basicamente podemos falar que está acima de todos os países, né? Vamos chamar assim. E eles estão por aí caçando cristais e fragmentos de cristais, justamente por saber e entender o poder deles, né? A forma como eles podem ser usados e a forma como eles mudam o contexto natural, conforme falamos no começo. E ela treina pessoas. Então, quando você fala que você joga com um agente da SIM, o seu personagem ele já começa com certas skills diferentes, se eu não me engano muito, acho que ele começa com pontos a mais, dentro do cenário ele começa com mais pontos de perícia, se não me falha a memória, e esses agentes são treinados para resolver os problemas que acontecem nesses países à volta, porque em determinado momento, não é todo mundo que tem esse reator arc no coração, muitas pessoas ainda possuem tem uma pedra no meio do peito. E o poder ele pode simplesmente acender, e como ele não existe um controle, pode causar muito problema. É aí que a SIM entra para controlar esses possíveis danos e agregar poder a ela. Ítalo, assim, a grande história dos cristais é que eles são essas relíquias, seriam, vamos dizer assim, naturais, entre aspas, porque eles já estão no mundo antes dessa civilização, só que na verdade eles são esse resquício da civilização passada, né? Provavelmente produto da civilização passada, que são um recurso de poder. Então vamos dizer assim, eles permitem quem conseguir entender esses cristais e manipular esses cristais da forma correta, tem poder. E aí assim, na verdade, essa empresa que saiu, uma organização, né, que saiu na frente por conseguir entender e controlar de forma sistemática esse recurso que é relativamente raro, mas que dá muito poder. Então ela é essa organização que de uma certa forma ela não tem uma competição, né? Ela não tem uma oposição do tamanho dela. É um monopólio. Ela tem um monopólio, então, dessa tecnologia de entender e manipular os cristais. Inclusive ela tem um monopólio dessa ideia de implantar os cristais no peito das pessoas. Sim. Então, diante disso, ela vira a organização mais poderosa do mundo por deter essa, vamos dizer assim, essa matriz energética, entre aspas, né? A principal fonte de poder é bruto, que são os cristais, né? E aí eles se manifestam na natureza inicialmente, como se fosse uma manifestação local, né? Então um cristal onde tem um cristal do fogo vai ser muito quente o lugar ao redor, e aí assim manda os agentes lá resgatar esse cristal antes que alguém chegue e se machuque ou ele cause piores coisas. Então, todas essas manifestações de fantasia geralmente são culpa do cristal. Então, tem mortos-vivos, provavelmente tem um cristal ali que tem a ver com isso. Tem um lugar que tem elementais, então provavelmente tem um cristal. Tem um lugar que tem terremotos e coisas voadoras. Então, essa é a grande jogada. Assim, na verdade, ela está buscando todos esses cristais para ela, dizendo... Isso é a minha percepção, né? Eu não li o livro, eu só li o kit inicial, mas lendo isso dá para perceber assim, estamos aqui pelo bem do mundo, mas na verdade ela tá buscando todo esse recurso para ela mesma.
É uma questão que eu inclusive ia falar, tipo, qualquer monopólio eu já acho assim, levemente creepy. Quais as implicações morais disso aí no mundo, sabe? Mas tá bom. E é exatamente isso que são as questões políticas e filosóficas que você pode abordar nesse cenário, né? Porque como o Nando falou, ela dá a desculpa de que está protegendo as pessoas, mas na verdade ela está coletando o poder que está no mundo. E se você parar para pensar que os cristais, teoricamente, são naturais e já moldaram o meio ali, né? O meio já está adaptado àquele cristal, quem é que está fazendo a mutação no meio? É o cristal ou é assim que está indo lá e intervindo e tirando aquele cristal dali? No final das contas, assim, é a Shinra do Final Fantasy VII, né? Caraca, eu tava tentando procurar uma análise, mas faz sentido. E uma coisa interessante que o livro faz de propósito é deixar vago as motivações da Sin e muitas partes da estrutura dela e de como as coisas funcionam. É só falar, é isso, assim, manda você, que os personagens são os agentes da Sin, né? Assim, manda você ir resolver esses problemas e trazer o cristal para ela. E não dá muitos detalhes, justamente para deixar vago e você construir conforme você vai jogando, ou deixar os jogadores sem saber o que está acontecendo mesmo. Sim. Eu acho isso interessante na maioria dos cenários do Savage, que eles têm essa tendência, né? Até por serem livros mais menorzinhos, tal, mais curtos, eles te dão um monte de ganchos, né? Eles te dão estruturas, lugares e tal. Só que os detalhes, os pormenores, as tramóias e maquinações, elas ficam geralmente em aberto, que é para você, o seu grupo decidir. Porque a minha cabeça já foi direto para esse ponto, do tipo, gente, a gente tá trabalhando quase para uma megacorp maníaca, sabe? Quais as implicações disso? Mas vai ter gente que não vai... exato. Tem gente que tá errada, tem gente que acha que RPG não é uma... não deve envolver política, não é mesmo? Acha que política não se envolve com todos os aspectos do nosso entretenimento e da nossa vida e prefere só brincar de cão do exército e seguir ordem. Tá bom, então o livro ele te dá essa opção. Exato. E assim, uma megacorp que tá pegando os cristais do mundo pra ela e é dona do seu coração. Literalmente. Ela tem a patente do aparelho que faz o teu coração funcionar. Exatamente. Você vive por causa dela. Se ela quiser, ela toma... Porque o cristal não é dos agentes, dos personagens. O cristal é da Sin, que tá emprestado a você. Então, se ela falar, me devolva, você já foi. Ah, mas esse cristal foi o que nasceu comigo, que não sei o que. Irmão, PT, saudações. O que nasce com você, tira pra botar o suporte. Eu acho que isso que eu tenho que deixar muito claro, na verdade. Todo mundo nasce com um coração de mineral, né? Um coração de gema, que serve para bombear sangue. E ele bombeia sangue lá de uma forma meio magnética, né? De um campo magnético que leva os fluidos e tal. E no momento em que o teu coração sai de ti, ele se desintegra com o tempo. Então, se o teu coração não foi mantido de alguma forma artificial, tu não tem mais ele. Tu vai ter que ficar com esse cristais no lugar aí. Mas olha que massa jogar uma campanha você fugindo da Sin. Você é um rebelde, você não trabalha mais pra ela e ela tá querendo pegar o coração de volta. E a sua campanha é lutar contra a Sin. Se seja algo mais cyberpunk, fantasy... Aí fica a pergunta, você é o herói ou você é o vilão? Exato, aí fica a pergunta, né? Quais são os tipos de personagens que a gente consegue jogar? Você tem que necessariamente seguir as ordens assim, ou assim como o Godael tá dizendo, você pode ser praticamente um Shadowrunner e fazer teus corre contra essa grande corporação que pode literalmente arrancar teu coração e falar, devolve, irmão. Então, a premissa inicial do cenário é que você é um agente da SIM. Você foi contratado logo porque você precisa dessa corporação para tirar o seu coração e botar o suporte que vai lhe permitir usar os cristais, né? E pelo que o Ítalo falou, inclusive você ganha pontos a mais se você é um agente, né? Na verdade, corrigindo rapidamente, você não ganha pontos a mais. Quando você cria o personagem, as perícias básicas são diferentes. Você começa com atletismo, conhecimento comum, uma perícia nova, que seria a perícia arcana, vamos dizer assim, que é o canalizar cristal,
canalização de cristal, lutar, perceber, persuasão e furtividade. Então tu começa com um ponto a mais. Um ponto a mais, né? Que é o lutar, né? O lutar e o canalizar cristal. É. Isso. É como se você tivesse tido um treinamento diferenciado. Exatamente. E os agentes são uma força especial, vamos dizer assim. Eles são indivíduos que são mais aptos para essa aventura, né? Tanto por conta dos cristais, porque os cristais concedem poderes passivos, vamos dizer assim também. A Sim. gente pode falar dos cristais com mais detalhe depois, inclusive, em termos de regra. Mas também a ideia de que tu tem um treinamento, de que existe, que eles são uma espécie de... Pegando o Final Fantasy VII, quem conhece, eles são como se fosse aquela força soldier mesmo. Uhum. Que age em nome da empresa para atender os interesses dela. E o interesse, vamos dizer assim, o interesse principal da empresa é a recuperação dos cristais que estão pelo mundo para proteger as comunidades, vamos dizer assim. Para que evite que as comunidades sejam afetadas negativamente pelos cristais, você está aí para coletar esses cristais. Então, de uma certa forma, você vai ser um agente da SIM. Agora, em que momento tu vai discordar, tu vai sair do trilho, vai depender de ti e do rumo que o grupo vai levar, né? Exato, da campanha, né? De como você tá indo. Porque uma das primeiras aventuras que tem, né, aqui da campanha do livro é o treinamento. A ideia é que o grupo de personagens acabou de ser contratado pela SIM, acabou de se associar e é enviado numa missão mais básica, mais simples de treinamento para poder aprender, né? Então, a premissa básica é que você é um agente da SIM. Porque é assim que você tem acesso aos poderes dos cristais. Porém, como o Nando falou aí, como a gente comentou, a qualquer ponto, se seu grupo quiser se rebelar e sair, né, do comando da SIM, ou ser um agente duplo, trabalhar para a SIM, mas também ter seus interesses próprios, então eu acho que vai muito do grupo também, mas a premissa é que você é um agente e trabalha para a SIM. Eu acho que seria legal a gente ver aqui a história. É bem, eu acho que sugestivo, vou dizer assim, quais são os benefícios de ser um agente da SIM, né? Você vai ter equipamento, de uma certa forma você é visto como alguém de destaque na sociedade, em qualquer lugar do mundo. Então você tem direito à hospedagem e nos lugares onde você vai. Você tem, de uma certa forma, as pessoas te respeitam. Inclusive tu tem direito a exercer poder de polícia nos lugares. Respeitam ou temem, né? Aí depende. Sim. Não, respeito realmente. E tu pode ter o direito, presta atenção, a empresa te garante o direito de exercer a força contra pessoas que quebram as leis locais, por exemplo. E, inclusive, tu pode usar a força contra quem tá indo contra os interesses da SIM. Então, a pessoa pode ser considerada criminosa por quebrar uma lei local ou por ir contra a empresa. Sim, mas aí tem a questão de... uma das regras também é não utilize violência desnecessária. Mas a explicação é porque você tem um equipamento caro. Você não vai botar isso em perigo à toa. Dane-se casualidades, né? O ponto é... Você é um equipamento para começo de conversa, né? Você está em posse de equipamento caro, porque assim, a galera não percebe quanto recursos humanos também são investimento e você é um pedaço de carne, para a empresa, mas ela investiu no seu treinamento, então, né? Mas beleza. Ela tem, então, é uma empresa que não só ela tá buscando o monopólio dos cristais, ela tá buscando o monopólio do uso da força. É o poder, né? O poder político que ela tem, no final das contas, é isso. Ela tem o poder político, financeiro e tecnológico. Militar, né, de uma certa forma. Militar, essa era a palavra. Então, nisso, acabamos de adentrar numa camada, a prova de que Crystal Heart, ele é muito mais cinzento do quão colorido ele mostra ser. Mas só se você quiser. Se você quiser ficar recebendo missão, indo lá, coletando cristal, derrotando lobisomem morto-vivo, tá tudo lindo também. Tá tudo certo. Juro que na minha cabeça, agora, a única cena que tá passando é a Dora e a Catra conversando. E aí ela fala, eu não acredito que eles eram maus esse tempo todo. E a Catra, Dora, pelo amor de Deus, chama a horda! É bem isso. Dá pra ter esse momento de epifania também. E sim, com I é pecado, né? Pecado, exatamente. E outra coisa que, tipo, dos benefícios que o Nando falou, é que esse cenário, né, como, teoricamente, não tem dinheiro, nem créditos.
você trabalha com requisições. Então, você quer um carro voador, você quer um cristal melhor, você quer equipamentos, armas, comida, armadura. Você não vai numa lojinha e compra, igual no seu jogo de fantasia de D&D, né? Que tudo você vai lá e compra e tem tudo. Você faz uma requisição assim, e se tiver disponível, se você passar no teste de requisição, você recebe. Se não, por algum motivo, eles não têm, tá emprestado, não confia em você, seja lá o que for, você não recebe. Então, você começa o jogo com essa premissa de você estar cumprindo ordens dessa empresa, fazendo tanto essa possibilidade de exploração, de buscar esses cristais em lugares inexplorados, por assim dizer, ou você pode até ter aventuras de espionagem ou de ação. Ele é versátil a esse ponto. Ele é versátil a esse ponto. Ele entrega algumas coisas, por exemplo, conforme o avanço do personagem, você pode acabar se tornando uma espécie que eles chamam de agente livre. Que apesar de você fazer parte da SIM, você tá um tanto livre dos interesses. Você pode ter seus próprios interesses, além dos interesses da organização. Você é tipo 007, carta branca para matar. Não, digo. Tipo, tu escalou tanto na hierarquia ali, que tu já é tão respeitado que tu pode ter a tua agenda. Você determina suas missões e prioridades, não é mais assim dizendo pra onde você tem que ir, o que é que você tem que fazer. Justo. Resumindo, os tipos de aventura de Crystal Heart. Quer bater nos bichos? Vai ter lobisomem, morto-vivo, criaturas sobrenaturais, etc e tal? Tá. Quer explorar território? Saber o que existia na civilização antiga, procurar talvez algum item que possa ser uma nova tecnologia para esse mundo, apesar de já ser algo antigo? É possível. Quer fazer intriga política? Dá pra fazer também. Quer fazer revolta, armada ou não? Armada é mais legal? Sim, dá pra fazer isso. E aí, sobre as vantagens de se trabalhar para sim, a gente chegou meio que à conclusão de que a maior delas é você continuar vivo. A segunda maior delas é você ter acesso a esse equipamento de elite, incluindo os cristais, né? Então, os cristais dá pra dizer que eles seriam quase como uma substituição desse antecedente arcano para ter acesso a poderes, é isso? É exatamente isso. Exatamente. Ele é uma fonte de manifestação sobrenatural que não é sobrenatural, né? Acho que esse é o... Sim, mas ele funciona como funcionaria, por exemplo, os antecedentes arcanos ou não? Ele é um antecedente arcano, né? Basicamente. Sim, ele é um antecedente arcano. Tanto que você começa na criação do personagem, você já começa com o que seria a perícia de arcana, que é de canalização de cristal. Só que os cristais aí, eles também te dão acesso aos poderes. Então, na verdade, tu não compra os poderes. Acho que esse é o grande sacada. Os cristais é que vão te dar acesso a esses poderes. E aí, inclusive, os cristais têm estágios. Então, tu vai ter cristais mais poderosos e menos poderosos. E que vão te dar uma seleção de poderes ali. Então, se tu precisa de poderes de cura, tu tem que ter um cristal que tenha um poder de cura nele. E talvez, mesmo os cristais de cura, eles funcionam. Se forem cristais diferentes, eles funcionam de forma diferente. Tem uma nuancezinha na forma como o poder funciona. Então, dá uma palhinha pra gente de quais são alguns exemplos de poderes que você pode ter acesso através dos cristais. Uma das coisas interessantes é que cada cristal é único, como o Ítalo falou anteriormente, e eles têm um tema específico deles. Que esse tema determina tanto a forma, a descrição, como muitas vezes lhe dá uma vantagem. Você recebe uma vantagem só por ter esse cristal. Todos eles têm uma complicação também, o que é bem interessante porque você troca de cristal, você troca sua vantagem, sua complicação. Então, quem gosta de interpretar personagens diferentes ou com nuances, você pode ter essa mudança. Fica bem dinâmico isso. Sim, e lhe dá acesso a alguns poderes. Alguns dele é um poder só, outros lhe dá 2 poderes, outros dá 3 poderes. E uma coisa interessante, antes da gente dar um exemplo específico, é que indo para a parte filosófica também, é que os autores explicaram que o cristal, né, o seu coração agora, ele molda a forma com que você pensa, como que você reage para o mundo, como você enxerga as coisas. E aí você pode trocar ou não. Se quiser, se você se apegou, se você gosta daquilo que ele lhe dá, você pode ficar com aquele cristal pela campanha inteira, ou tem pessoas que gostam de trocar de cristal igual troca de cueca.
você pode ficar trocando a cada aventura e você tem vantagens que você compra aqui para os dois tipos de personagem. Eu acho que é legal falar que os cristais, na verdade, eles são quase como se fossem entidades. Eles têm uma personalidade própria, por exemplo. Isso, eles têm uma personalidade própria, até uma certa consciência, a gente poderia pensar, sabe? Porque eles resistem, eles têm... Vamos dizer assim, o cristal tem o seu interesse, então um cristal que seja ligado a movimento, ele vai querer se manter em movimento, ele não quer ficar parado. Então ele tem um querer, vamos dizer assim, de uma certa forma. E eu acho que isso talvez tenha a ver, já é uma teoria minha, né? Eu não sei, eu não li, mas de que, como eles, no passado, na civilização anterior, eles desconfiam que eles eram utilizados como coração, talvez eles fossem corações mesmo, e talvez parte da personalidade da pessoa lá que usou isso durante muito tempo ficou nesses cristais. Lembra que o teu coração é moldado de acordo com a tua personalidade, teu coração natural. Então, os cristais também têm personalidade e influenciam na tua personalidade. Então, talvez eles sejam a personalidade de alguém, né? Que usou isso na civilização passada. Mas essa é teoria sua, né? Teoria mesmo. Ah, tá. Mas é interessante. E vale dizer também que a capacidade dos cristais, não só de moldar o pensamento, não só a capacidade de mudar as emoções, mas determinados cristais têm a capacidade até de mudar as questões físicas da pessoa. Eu imagino que quanto mais poderoso o cristal, mais ele te afeta, por assim dizer. Não necessariamente. Quanto mais poderoso, ele pode trazer mais benefícios e mais poderes, mas vamos dizer assim, as complicações que ele traz com ele pode não necessariamente ser tão deformada, não tão deformadora. Algumas sim estão capazes disso, outras, cristais mais simples podem ter deformidades físicas maiores do que cristais mais poderosos. Usando o exemplo aqui de um dos cristais que aparece no kit inicial, né? Utilizando-se de todos os detalhes que o Goldael falou do que compõe um cristal necessariamente, né? Você começa com a descrição do cristal. A descrição física dele. Como ele é uma rocha, vamos dizer assim, ele tem um formato. Ele pode ser um formato mais bruto, ele pode ser um formato mais lapidado, varia muito. Por exemplo, isso aqui é o veloz. A descrição: verde, um cubo esfumaçado. Todo cristal tem um tema, que é uma frase que define mais ou menos o que vai vir pela frente. O que você vai ter de benefícios e malefícios, vamos dizer assim. O tema do veloz é: tudo fica mais rápido. Você está zumbindo com o seu movimento. Ou seja, você fica mais agitado, você fica zumbindo. E vem uma frasezinha logo em seguida: faça truques com as mãos velozes. Cada cristal vem com benefícios. Esses benefícios não são somente os poderes, mas ele te dá vantagens. No caso do veloz, você ganha as vantagens rápido e ligeiro. Melhor começar a se mover. Ou seja, o cristal veloz, ele te dá toda a situação de que você sempre vai se dar melhor na iniciativa. Basta colocar o cristal que ele já te dá o acesso ao benefício. Ele te dá acesso ao benefício, exatamente. Trocou o cristal. Botou, pega tudo. Botou, pegou os benefícios. Tirei o cristal veloz e coloquei um outro. As vantagens rápido e ligeiro, você perde. Disposição. É aí que entra a parte... Nem tudo são flores, nem tudo são cores. Todo cristal tem uma disposição, que é a parte onde entra da mudança da psique ou da mudança física. A disposição do cristal veloz, como ele fala assim, você está zumbindo com o seu movimento. Então você ganha a complicação deficiente auditivo menor e você acaba... Como você tem que estar sempre se movendo de acordo com o próprio tema, você ganha também hábito menor. Porque ele diz, na verdade, que tu fica ouvindo um zumbido interno constantemente, então isso te deixa agoniado. Tu tá sempre inquieto. E aí tu tem esse quirk, né, esse hábito. Exatamente, você tá sempre inquieto porque é o tema do cristal. Depois disso tudo, ou seja, tivemos o tema, tivemos o benefício, que são as vantagens que você ganha, e tivemos a disposição, que são os malefícios que esse cristal te traz. Aí sim você vem com os poderes. Cada poder, no Crystal Hearts, uma coisa que eu achei legal, cada cristal, ele não utiliza aquela nomenclatura... Inicialmente, né, ele não utiliza aquela nomenclatura genérica dos poderes. Ele dá um nome e logo depois ele descreve qual que é o poder e tudo mais. Então, o Cristal Veloz ele vem com instinto. Você responde imediatamente a qualquer ameaça. Se refere ao poder deflexão. Então, os benefícios da deflexão vêm com esse poder instinto. E o segundo poder é
veloz. Você se torna mais rápido que o normal. Modificador permitido, rapidez. Ou seja, o poder velocidade, você pode utilizar ele. Pois é, esses 2 poderes precisam ser ativados. No caso, diferente do benefício, esses 2 poderes precisam ser ativados com a perícia arcana. Exatamente. Aí esses são os poderzinhos. Isso aí é a coisa do poder. Lista de magia de Savage Worlds. É isso. Pois é, então ele vai te dar o benefício, que é uma vantagem, a disposição, que é uma complicação, e os poderes. Quanto maior o ranking do cristal, mais poderes, mais benefícios. E dependendo do caso, mais disposição você ganha. Agora, o que eu acho interessante dizer também é que existe uma complicação social também no uso dos cristais. E também tem uma outra complicação que tu não consegue de nenhuma forma, não. É muito complicado ter 2 cristais juntos. Inclusive, eles reagem ao toque das pessoas. Então, tocar um cristal com as mãos nuas é perigoso já, por si só. E quem já tem um cristal enfiado no corpo, é pior ainda. É como se fosse uma questão magnética, que eles se repelem. Então, para quem já tem um cristal no corpo, manipular um outro cristal é muito perigoso. E, socialmente, as pessoas entendem que os cristais é uma fonte de poder perigosa e instável. Então, na maioria das vezes, as pessoas vão te entender vão te olhar com desconfiança até. Porque tu é um cara com uma bomba no peito, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Então, tu tem que lidar com isso. E ao mesmo tempo que tu é um cara com uma bomba no peito, tu é um cara com uma coisa extremamente... como é que se diz? Extremamente valiosa também. E de uma certa forma, cobiçada. Então, tu também tá sujeito a ser atacado, porque... Vamos pensar, se alguém quiser o teu cristal, ele pode te atacar. Te mata e arranca seu cristal do peito, acabou. Então existe essa possibilidade. Meio como é imortal, né? Highlander. O cara quer o teu poder, ele vai lá e pede. E mecanicamente, como que isso funciona? No Crystal Hearts, ele utiliza-se do cenário da regra opcional de 100 pontos de poder, né? Então você não tem uma quantidade de mana, você não tem uma quantidade de energia, mas você tem uma variação dessa regra, onde em cada poder também, vale ressaltar, em cada poder, além dele determinar qual o poder genérico de Savage Worlds que ele está usando, ele tem um modificador já do lado, que ele já mostra para você qual que é o modificador positivo ou negativo, em sua maior parte negativo, que você vai ter ao acionar o poder, com a habilidade, com a skill de canalizar cristal. Então, por exemplo, pegando o cristal veloz ainda, o poder instinto, que é deflexão, ele já mostra instinto, deflexão, ele já aparece, -2. Então, vou querer acionar deflexão. Beleza. Faz o teste de canalizar cristal com com-2. E aí só que tem algumas outras questões também. Se tu usa as regras de 100 pontos de poder, né? Então, se tu tiver com um poder ativo, tu já tem -1 extra pra analisar cristal de novo. E se tu falhar, tem algumas questões que podem acontecer, né? Inclusive, eu achei legal que tu pode decidir ter sucesso numa falha. Então, se tu fizer canalizar cristal e falhar, tu pode decidir ter sucesso, só que tu leva 1 de fadiga, que só pode ser curado depois de um tempo lá. Então, tu pode meio que forçar o poder a funcionar. E se tu tirar a falha crítica, teu coração para de funcionar. É a desincronização, né? Não sei se como eles traduziram. É isso. Mas e aí, tem um desfibrilador ou é beijo-abraço? Tem. Eu acho que não morre, não. Não, tem uma regrinha lá. Tu começa a sufocar, realmente como se teu coração tivesse parado. E alguém tem que vir e te ajudar a sincronizar. Tem que fazer os primeiros socorros em ti. Tu pode tentar fazer em ti também, mas é muito difícil. Ok. É uma rolagem feita de curar, que é uma ação. -1 se você não tiver o kit médico com você, e -2 se você tá tentando fazer em você mesmo. Então, se você estiver tentando fazer em você mesmo sem o kit, é -3 na rolagem de curar pra não morrer, né? E a mesma coisa acontece se você tentar trocar. Tem chance de você tentar trocar o cristal e ter uma desincronização. Era isso que eu ia perguntar. Como que acontece essa troca de cristal? Basicamente você tira, coloca, mas eu acho que tem uma rolagem de curar simples, mas numa falha ocorre a desincronização. Na verdade, tu tem que fazer um teste se tu tiver sob tensão, né? Se tu tiver fora de combate, geralmente isso acontece de uma forma mais... Tem que precisar de teste, se tu tiver minimamente condições de fazer. Mas no combate tu tem que gastar essa ação e fazer essa troca, que pode falhar. E se ela falhar, tu simplesmente não consegue remover o cristal, tu não consegue fazer, tu perde a tua ação tentando. Se tu tiver uma falha crítica, tu fica no meio do caminho, então tu fica sem o coração
que tu tava e sem o coração novo. Caraca! E vale ressaltar que o Nando falou aí de tipo, os cristais interagem e tem meio que o campo magnético entre eles e tal. Se eu não me engano, se você tiver com um cristal no seu suporte e pegar outro com suas mãos, ocorre a desincronização também, você começa a sufocar. Você precisa de um equipamento específico, que quem tem, Obviamente assim. Isso. exatamente, você precisa desse equipamento para poder coletar os cristais. Então não é que você vai sair por aí, lará, pegando os cristais com a mão. Você precisa disso, senão você sufoca. Você não vai ser o jovem místico indo em pedreiras e rios. Ai, que cristalzinho! E vai pegar. Ai, que fofo, tô recebendo a energia dele. Não, toma. Olha, existe uma questão de que geralmente o cristal, tu não consegue manifestar o poder do cristal sem o equipamento especial, né? Tu precisa ter um equipamento especial que geralmente é esse suporte, esse encaixe que fica no peito. Mas eu imagino que tu pode encontrar pessoas ao redor do mundo que conseguiram encontrar suas próprias formas de extrair o poder desse cristal. E assim ver isso como um grande problema, um grande perigo. Então vai ter pessoas que tu vai acabar indo lá e acabar com o rolê dela, por mais que ela tenha conseguido entender como funciona o cristal. E assim não quer concorrência. Então essas pessoas são inimigos. Assim vê de duas formas, né? Aquela passa para a sociedade não, isso os cristais eles são voláteis, os cristais eles são completamente instáveis, então sem o dispositivo isso pode gerar um grande problema, né? Vamos supor que a pessoa manifesta poderes de fogo através do cristal de forma natural. Esse cara ele pode destruir a vila inteira caso o cristal saia de controle, né? Por isso não temos que evitar isso e tudo mais. Esse é o que ele passa para a sociedade. Não, estamos aqui para te proteger. A versão real é, irmão, não ferra com o meu negócio não. A única pessoa que pode botar fogo nessa vila sou eu, dá licença? Essa é a versão real. E outra coisa relacionada aos cristais é que você não tem só cristais, você tem fragmentos. E esses são cristais que se quebraram, mas não sabe exatamente qual motivo e como se quebra o cristal. Mas são pedaços de cristais que são encontrados no ambiente e que eles não precisam do suporte nem de nenhum tratamento especial para ser utilizado. Eles são mais fracos do que os cristais, eles só têm geralmente um poder. Eles não dão a vantagem, eles não dão a complicação, você não precisa instalar em nada. É como se fosse um pergaminho ou um cajado que você tem um poder específico ali que você pode soltar. Um item mágico, né? É como se fosse um item mágico. Uma amostra grátis. Mas ele tem algum tipo de duração ou não? Não, você usa, mas utilizando a regra de 100 pontos de poder também. A onda dos fragmentos aqui, apesar de serem mais fracos, qualquer um pode usar. Exato. Então, tu imagina talvez um tigre que tenha enfiado um fragmento nele e ele consegue acessar o poder do fragmento. Só que esse é extremamente destrutivo. E aí? Mas também pode ter sido alguém que tá muito invocado com o pessoal na vila e ele encontrou um fragmento lá de destruição, de fogo, sei lá, e ele começou a tocar fogo na vila com esse fragmento. Então, os fragmentos, apesar de serem mais fracos, entre aspas, eles também podem trazer bastante problema, porque qualquer um pode usar, não precisa dar sim pra usar. Mas eu imagino, então, que isso é uma coisa que você encontra recorrentemente? Eles são mais comuns ou não? Não sei. O que eles falam é que os cristais são como diamantes, então eles não entendem, até hoje não se entende por que existem fragmentos. Como eles se quebraram e por que eles se quebraram. Então é uma incógnita. Inclusive, existe a possibilidade, a teoria de que se tu juntar os fragmentos, tu pode formar o cristal de novo. E aí pode existir a gente encontrou 3 fragmentos do mesmo cristal, falta só mais um. Então pode ter essa caçada também por vários fragmentos para formar um cristal. Então, perfeito. Já que conversamos bastante sobre o que é o Crystal Hearts, qual é o diferencial, as regras de ambientação, os personagens, as aventuras. E aí a gente tem que dizer, claro, né, que no momento em que vocês estiverem escutando, na verdade, vai estar rolando já o financiamento coletivo. No momento que a gente está gravando ainda não. Então assim, olha só, achamos um cristal do tempo aí que bagunçou a timeline. Mas... Dito isso, Ítalo, conta um pouco mais pra gente do financiamento coletivo.
Bom, gente, o financiamento começou no dia 15/9, conforme a Hades falou, você pode estar ouvindo isso mais pra frente. Então, começou no dia 15/9, está sendo publicado pela Odyssey Publicações, ao qual a gente comentou também no episódio 73, que trouxe algumas coisas como Saga of the Goblin Horde, e tá trazendo esse Crystal Hearts aqui agora pra gente. Ele vai ser no formatinho 16x23, mais ou menos 200 páginas coloridas, vão ser alguns níveis de recompensa, sendo que no veterano e no heróico, a capa do livro será em brochura. Já no nível agente lendário, ele vai ser em capa dura. Então teremos diferentes impressões aí para aquele gostinho da exclusividade de algumas coisas, né? No livro base, a gente vai encontrar regras para usar e abusar dos cristais, uma lista de cristais já prontos para os personagens poderem usar ou servir de ferramenta para a criação de aventuras. Vai ter as diretrizes de como criar os novos cristais. Vai ter uma explicação bem mais completa do que a gente falou, assim, de tudo que você deve saber sobre a organização da Sim. Um detalhe geográfico mais completo de cada uma das 5 terras que a gente falou. Tem mapinha bonitinho. Tem mapinha bonitinho e colorido. Mapinhas bonitinhos são muito legais. Como todo livro, o cenário vai ter o plot point dela, com 8 aventuras. Vai ter ali os seus antagonistas, né? Vai ter o bestiário, com criaturas diversas desse mundo e adversários dignos, ou seja, podem ser outros agentes, podem ser piratas, podem ser ladrões, vai ter toda essa gama de inimigos para você encarar e todas as regras de cenário e vantagens novas e complicações que variam não só pelo uso de cristais, etc., mas você tem vantagens e complicações regionais também, culturais, que a gente virou e falou que cada país tem a sua cultura muito forte, né? Como metas extras, teremos cartas de ação, cartas de aventura, minis de papel. Poderemos ter também um compêndio como meta extra, um compêndio de Vivendo com a Sim, que demonstra mais detalhes ainda da organização. Que deveria se chamar Dormindo com o Inimigo. Dormindo com o Inimigo. Um outro suplemento de Muitos Corações, trazendo ainda mais cristais, né? De vários níveis, de vários estágios. Para você que é viciado com uma pedra colorida. E também teremos os handouts para jogadores e, na possibilidade também, o guia do jogador. Todos esses serão metas extras. E as aventuras, né? De uma página, que são várias que tem já lançado em inglês. Só uma questão. Tudo isso que tu falou antes das metas extras é o que vem no livro já. Exatamente. Então o livro já vem com aventura, com plot point, campaign, tudinho. Tudo isso que tu falou antes é só um livro, com tudo isso. Exato. Ó, só no livro vai ter a regra para usar e abusar dos cristais. Sim. A lista de cristais, diretrizes para criar novo, uma descrição completa do mundo, uma descrição completa da organização, o plot point, um bestiário e vantagens e complicações das regras do cenário. E além dos plot points, tem aventuras que vêm no livro também. É o famoso Savage Tales. Odel, você com suas habilidades de síntese, eu acho que até o presente momento a gente não teve nenhum cenário publicado em território nacional que tivesse uma campanha de plot point. Explica rapidinho pra quem não tá acostumado o que é uma campanha de plot point no Savage. É mesmo, né? É. A campanha de plot point são aventuras relativamente independentes, mas que tem um arco que passa sobre elas. E a grande magia do plot point no Savage Worlds é que você consegue moldar ela não é tão linear. Apesar de ter eventos que acontecem, coisas que você precisa fazer, ela não é tão linear como campanhas de outros sistemas D&D, que a coisa acontece de forma sequencial ali, bem limitada. No plot point você tem assim, quando acontecer tal coisa, introduz isso aqui. Quando os jogadores chegarem nessa cidade, introduz isso aqui. Então ele é bem mais solto, mas ainda assim tem um arco envolvendo todas as aventuras. E geralmente também plot point não tem a questão de que ela influencia, ela geralmente envolve um grande elemento do cenário, uma história. Ela influencia o cenário como um todo, é verdade. Ela altera o cenário como um todo. E geralmente te dão esse espaço de, entre uma aventura plot point e outra, ela te diz mais ou menos quantos jogos você tem que ter, quantas sessões você tem que ter, para ir deixar os seus jogadores mais livres nesse aspecto, né? De explorarem outras coisas, outras aventuras que não necessariamente
só aquilo que a campanha Plot Point traz. A gente já comentou sobre isso, eu acho, quando a gente falou de Reapers, né? Mas enfim, Reapers, em solo nacional, continua sendo um sonho e eu vou infernizar a vida de todo mundo até isso acontecer. Do Reapers original, a campanha era basicamente você se livrar de todos os grandes vilões. Na campanha do Resurrected, você descobre que eles voltaram. E você tem que lidar com as consequências disso. E, na verdade, o grande inimigo não são exatamente os vilões que vocês já derrotaram antes. E o plot point do Crystal Hearts envolve a Cindy. Então, dizem que ao jogar ela, você descobre mais coisas sobre a organização. E com sorte, derruba essa maldita. Isso, jovem. As 8 aventuras do plot point, todas as Savage Tales que vem nesse livro, você tem a aventura aí pra um ano. Se jogar toda semana. Fácil Sim. mesmo. Muitas Gostei. Enfim, então chegamos ao final do nosso episódio. Com alguma sorte, se você prestou alguma atenção, você entendeu qual a pegada do jogo, já sabe se vai se interessar ou não. Então, se interessar, a campanha de financiamento coletivo tá rolando. Vocês podem ir lá conferir. E você também é muito bem-vindo e convidado a deixar o seu comentário sobre o que você achou do episódio, o que você achou do cenário, conversar com a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Deixe seus tchau, pessoas. Valeu, pessoal. Troquem seu coração por um cristal, vale a pena. Você vai ficar muito mais bolado. E apoie o financiamento porque quanto mais a gente apoiar esses cenários que vêm para o Brasil em português, mais cenários a gente vai ter. É quase que uma bola de neve. Eu sei que eu vou apoiar, porque é um cenário que eu gosto bastante e eu não tenho um livro físico dele. E mais importante do que isso, a gente tem mais uma editora trazendo material de Savage, né? Então, quanto mais editoras produzindo Savage, melhor. E é a melhor adaptação de Final Fantasy VII que eu já vi. Nando, agora eu quero que você narre uma one-shot de Final Fantasy VII usando Crystal Tá tudo Heart. lá, cara. Tem as matérias, tem a Shinra, tem o Story. É isso. Apoiem, tragam mais coisas selvagens. Nos vemos no próximo episódio. E não endureçam seus corações, mas que eles sejam de cristal. Vai ter moto medieval boladona. Vai ter moto medieval boladona e essa referência é maravilhosa. Um cheiro pra vocês. Tchau, Tchau. Ah. Derrubem assim.